Salve, salve, meus antenados! Hoje a gente vai ver os 4 motivos que levaram a Rede Manchete à falência. Você vai entender como uma emissora tão querida do brasileiro fechou suas portas. Vamos entender tudo depois da vinheta. Eu sou Peter Chilton e este é o Tela Ásia. Há exatos 25 anos, em 17 de maio de 1999, a marca da Rede Manchete deixou de ser vista por televisores de todo o Brasil. Ficava a saudade do brasileiro que aprendeu a querer uma das emissoras mais criativas e sofisticadas que já existiu. Uma emissora que fez grandes novelas, teve um jornalismo impecável, revelou grandes nomes como Xuxa e Angélica e também se popularizou por exibir séries e desenhos japoneses. Mas afinal, o que aconteceu com a Rede Manchete? E por que ela faliu? Vamos entender em 4 pontos. O primeiro ponto foi a má administração. Assim que eles receberam as concessões do governo federal, os blogs gastaram rios de dinheiro para ter a melhor estrutura de televisão. Somado a isso, eles compraram os melhores filmes e séries e desenhos animados. Isso para atingir as classes mais ricas, ter uma programação de primeira classe, como ela mesma dizia. Só que essa primeira classe não comprou a programação da Manchete, que continuava com audiência baixa e baixo faturamento. E enquanto isso, os blogs não paravam de gastar. Eram rios e rios de dinheiro para produzir programas cabeça, novelas dispendiosas, um jornalismo atuante. Nem mesmo o sucesso das novelas História de Ana Raiz e Trovão e principalmente Pantanal salvaram a emissora de uma crise financeira avassaladora. Os blogs tentaram vender a emissora para a Orestes Quercia e também para o deputado Paulo Octávio. Não conseguindo, eles finalmente venderam a emissora em 1992 para a indústria brasileira de formulários, que não impediu a decadência da emissora, que quase fechou suas portas em 1993. Aí, a editora Block retomou os direitos de administração da emissora, que capengou por mais algum tempo. Entretanto, com a chegada do Plano Real, favoreceu a emissora. Isso porque a estabilidade econômica fez com que ela também crescesse cada vez mais. Maior audiência, maior faturamento. Foi a melhor fase da Manchete. Entretanto, eles não paravam de gastar mais do que arrecadavam. Isso fez com que ela entrasse na sua crise terminal graças a 2 fatores. Primeiro, um gasto extraordinário na cobertura da Copa de 1998 e também na produção da problemática novela Brida, que fugia bastante do público padrão da Manchete. Além disso, a Manchete começou a enfrentar uma concorrência cada vez mais feroz. Canais de UHF, outros canais abertos, parabólica, TV a cabo, a internet que começava, a emissora entrou numa crise terminal. O segundo ponto a se destacar foi ela ter ignorado São Paulo, o principal mercado publicitário de audiência do país. Eles demoraram a criar uma estrutura digna para a capital e mais ainda em produzir programas na capital paulista, o que aconteceu quase 10 anos após a sua inauguração. Vale salientar que a melhor fase da emissora foi quando ela esteve mais presente em São Paulo, ali em meados dos anos 90, quando programas como Raul Gil e Domingo Total eram produzidos na cidade. E isso custou sério à Manchete, porque ela tinha uma audiência muito baixa em São Paulo e, por consequência, menor faturamento publicitário. Terceiro ponto a se destacar: falhas na cobertura da rede. Quando ela entrou no ar em 1983, foi ao ar tão somente para 4 capitais: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre. Meses mais tarde, se juntariam Brasília e Curitiba. As emissoras próprias do Nordeste, em Recife e Fortaleza, entraram no ar 9 meses depois, e a cobertura ainda seria muito precária por um certo tempo. Para vocês terem uma noção, só no final de 1988, Belém do Pará, uma das principais capitais do norte do país, passou a contar com o sinal da Rede Manchete. O mesmo aconteceu com Teresina, no Piauí. A partir de 1993, a Manchete começou a perder afiliadas para outras redes, como Bandeirantes, CNT e Record, que cresceu avassaladoramente nesse período. E a Manchete nada fez para repor essas afiliadas. Pior, nunca lutou por elas. Isso fez com que a cobertura de sinal da Manchete regredisse muitos anos antes da sua falência, impactando
no faturamento comercial a nível nacional. O quarto ponto a se destacar foram escolhas equivocadas. Em um primeiro momento, a Manchete tinha uma programação bastante elitista, que não correspondeu às expectativas das classes dirigentes, que não eram tão sofisticadas quanto a programação oferecida. Em determinado momento, exibiram especiais de música clássica, e a direção da emissora não entendia, até o fenômeno Pantanal em 1990. Com a popularização da emissora e com o Plano Real, a Manchete andou por águas tranquilas durante alguns anos. Mas a produção da novela Brida, que era uma novela esotérica, bem diferente do que o público da Manchete estava acostumado, como eu falei em outro ponto, os gastos com a Copa do Mundo, todos os outros fatores se juntaram nesse ponto. Se a Manchete tivesse desativado o departamento de dramaturgia ou tivesse produzido outra novela mais interessante, talvez ela estivesse conosco até hoje, quem sabe. Mas eu quero saber quais lembranças que vocês tinham da Manchete, se vocês gostavam da emissora, se lembram de Xuxa, de Angélica, de Pantanal, de Chica da Silva, Dona Beija? Comente aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para as novas notificações e compartilhar esse vídeo com geral. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Até a próxima.